Existem homens cuja simples presença altera algo no ambiente, mesmo que não façam absolutamente nada para provocá-lo. Não são grosseiros nem arrogantes, não buscam atenção nem impõem a própria voz. Simplesmente existem em silêncio, focados no que é deles. E ainda assim, a forma como ocupam o mundo desperta incômodo em certas pessoas que não conseguem explicar o porquê. Não é pelo que dizem, porque quase nunca dizem muito. Não é pelo que fazem, porque raramente participam dos jogos sociais que todos aceitam sem questionar. É a calma deles, a distância, a maneira como não seguem as regras não escritas que sustentam a maioria. Essa independência natural cria uma fricção invisível que muitos sentem, mesmo sem conseguir nomear. Esses são os homens Sigma e, sem perceber, geram reações intensas ao seu redor. Hoje, vamos explorar 8 razões psicológicas que explicam por que isso acontece. E fique até o final, porque entender essas razões muda completamente a forma como você vê as pessoas e a forma como as pessoas passam a ver você. Número 1. Eles tratam todos da mesma forma, independentemente do status. Há pessoas que vivem dependendo do olhar alheio. Sentem-se seguras quando os outros mudam o tom, fazem elogios extras ou demonstram respeito exagerado. Isso alimenta o ego delas e reforça o lugar que acreditam ocupar. Tudo parece funcionar, até que aparece um Sigma. O Sigma entra na sala sem se curvar diante de ninguém. Observa com calma e fala do mesmo jeito com o chefe, com o famoso e com o recém-chegado. Para ele, um título indica uma função, não um valor superior. Ele trata todos com o mesmo nível de honestidade e tranquilidade. E é aí que algo se quebra naqueles que esperam tratamento especial. De repente, seus sinais de importância já não geram o impacto de sempre. Esperam admiração e recebem normalidade. Esperam distância e recebem igualdade. Essa igualdade machuca mais do que falta de respeito, porque revela uma verdade incômoda. Sem olhares de admiração, sem privilégios, muitos percebem que não sabem quem são. O Sigma, sem querer, lembra que por trás do cargo, do dinheiro ou do sobrenome, existe apenas mais uma pessoa sentada diante dele. Número 2. Eles não dizem o que pensam nem revelam seus planos. A maioria deixa pequenas pistas do que pretende fazer. Comentários, gestos, sinais que revelam mais do que percebem. Compartilham ideias antes da hora, buscam aprovação, precisam que alguém valide o caminho que escolheram. Isso torna tudo previsível e dá aos outros uma sensação de controle. Mas com um Sigma não é assim. O Sigma guarda silêncio enquanto os demais revelam demais. Ele pensa primeiro, age depois, fala apenas quando necessário. Sua mente avança em silêncio, sem anunciar cada passo. E essa falta de transparência desconcerta aqueles que precisam antecipar movimentos alheios para se sentirem seguros. Quando alguém tenta descobrir seus planos, recebe respostas curtas, abertas, impossíveis de decifrar. Quando tentam obter informações para opinar ou influenciar, o Sigma simplesmente não abre essa porta. Ele protege seu caminho de interferências, dúvidas externas e pressões desnecessárias. Isso gera incômodo porque as pessoas temem o que não conseguem ler. Quando não sabem o que alguém pensa, imaginam o pior. Quando não conhecem o passo seguinte, sentem-se vulneráveis. E o mais irônico é que o Sigma não esconde nada por estratégia. Ele só protege a própria paz. Só segue o próprio ritmo. Mas para quem depende do controle, esse silêncio soa como ameaça. Número 3. Eles não precisam da aprovação de ninguém. Muita gente vive presa à reação dos outros. Ajustam a forma de falar, as decisões, até a personalidade, sempre buscando aprovação. Sentem paz quando alguém valida o que fazem e inquietação quando essa validação não vem. Essa dependência vira parte da identidade, embora quase ninguém admita.
Por isso, um sigma as desestabiliza tanto. O sigma decide a partir do próprio critério. Ele não busca ser aceito, nem precisa que concordem com ele. Caminha com uma tranquilidade que não depende de elogios nem de críticas. Enquanto alguns esperam um sinal externo para avançar, ele já tomou sua decisão sem olhar ao redor. Essa autonomia se percebe na hora e incomoda. Quem depende da aprovação alheia percebe que não consegue influenciá-lo. Elogios não o aceleram. Críticas não o freiam. Sua direção não muda conforme as opiniões do ambiente. E quando alguém não reage aos estímulos sociais típicos, muitos sentem que perderam o controle. A presença do sigma expõe algo que muitos preferem ignorar. Ao ver um homem que age com liberdade real, torna-se evidente o quanto eles próprios são pouco livres. E essa revelação dói mais do que admitem. Número 4. Eles não competem com ninguém, mesmo quando provocados. A maioria vive dentro de uma corrida que nem lembra ter escolhido. Comparam conquistas, salários, aparência, reconhecimento. Cada conversa vira uma medição silenciosa para saber quem está vencendo. Nesse ambiente, um sigma causa estranhamento imediato. O sigma não entra nessa competição invisível. Quando alguém se exibe, ele escuta sem sentir-se menor ou maior. Quando tentam provocá-lo com comparações, ele permanece calmo. Seu valor não depende de liderar uma escala que ele nunca aceitou. E essa ausência de reação quebra o jogo que os outros esperam. Quem precisa competir para se sentir válido encontra um muro. Não conseguem despertar nele inveja, orgulho ou urgência. Sem essa resposta, seus esforços perdem sentido. A vitória deixa de ter sabor quando o outro nem estava jogando. Isso gera um incômodo profundo. Porque se alguém consegue viver sem se comparar, então quem passa a vida competindo fica exposto. Percebe-se que a autoestima deles depende de superar os outros. E ao ver um sigma avançar sem olhar para os lados, muitos entendem uma verdade amarga. Competir nunca os libertou, só os manteve ocupados. Número 5. Eles permanecem calmos quando todos os outros se alteram. A maioria reage imediatamente à tensão. Uma voz alta gera outra voz alta. Uma crítica provoca outra crítica. Uma pressão cria mais pressão. É um reflexo automático que mantém discussões vivas e alimenta conflitos desnecessários. Com um sigma, esse padrão se quebra. Quando a emoção sobe, o sigma mantém uma calma que desconcerta. Sua respiração, olhar e tom permanecem estáveis, enquanto outros perdem o controle. Essa estabilidade vira um lembrete silencioso de quem age pela mente e quem reage pelo impulso. Quem tenta impor autoridade pelo barulho se sente desarmado. Espera uma resposta igualmente intensa. Espera ver o outro perder o controle, mas o sigma não sai do próprio centro. E essa imobilidade emocional faz o provocador ouvir a si mesmo com mais clareza do que gostaria. A calma do sigma expõe o caos interno dos outros, mostra quem precisa gritar para parecer forte. E quando alguém mantém serenidade em meio ao turbilhão, obriga todos a olhar para sua própria reação, mesmo que não queiram. Número 6. Eles não reagem às provocações. Em qualquer ambiente social, existem pessoas que testam limites. Usam comentários ácidos, olhares desafiadores ou atitudes feitas para gerar reação. Precisam sentir que conseguem mover emocionalmente os outros. Na maioria das vezes, conseguem. Com um sigma, não. Quando alguém tenta provocá-lo, suas palavras caem no vazio. O sigma continua em seu eixo, sem se envolver, sem acelerar o pulso, sem entregar o impacto que o outro quer ver. Essa falta de resposta cria um silêncio desconfortável. O provocador fica sem combustível, sem direção e sem a satisfação que buscava. Muitos interpretam essa neutralidade como superioridade ou desinteresse. Na verdade, é simplicidade.
O Sigma escolhe onde colocar sua energia e não a desperdiça em jogos inúteis. Essa seleção consciente desmonta quem usa manipulação emocional para sentir importância. A incomodidade surge quando o provocador percebe que não causou impacto algum. Ele perde poder, e ao perder poder, encara algo que evita há muito tempo. Sua influência era frágil, sustentada apenas pela reação dos outros. Diante de um Sigma, essa ilusão desaparece. Número 7. Eles observam muito e falam pouco. Na maioria das interações sociais, as pessoas se apressam para preencher silêncios, falam para evitar desconforto, para sentir presença, para garantir que os outros percebam sua participação. Esse ruído serve como escudo. Enquanto falam, ninguém vê o que realmente sentem ou pensam. Com um Sigma é o contrário. O Sigma escuta mais do que fala. Observa detalhes que os outros ignoram. Nota gestos, intenções, mudanças sutis no ambiente. Seu silêncio não é passividade, é atenção. E essa atenção assusta aqueles que preferem se esconder atrás das próprias palavras. Quando alguém sente que está sendo realmente observado, torna-se autoconsciente. Pergunta-se o que está revelando, o que está transmitindo, o que pode estar escapando sem perceber. Esse nível de exposição, provocado apenas pela presença tranquila do Sigma, pode ser desconfortável. Muitos acreditam controlar a impressão que passam, mas diante de alguém que vê, sem esforço, o que os outros disfarçam, essa sensação de controle desaparece. O Sigma não está julgando, apenas está presente. Mas sua presença mostra uma verdade simples. As pessoas temem ser vistas mais do que temem ser ouvidas. Número 8. Eles não se impressionam com nada nem com ninguém. Em quase todos os grupos existe uma troca silenciosa. Alguém exibe um feito, uma posse ou uma história criada para impressionar, e os outros respondem com admiração. Essa reação alimenta egos e reforça sensações de valor e status. Mas quando um Sigma está presente, esse mecanismo falha. O Sigma escuta sem exagerar reações, observa sem demonstrar deslumbramento, mantém uma postura neutra que desmonta quem espera impacto imediato. Se algo realmente o interessa, ele reconhece, se não, segue com naturalidade. E é essa naturalidade que incomoda. Quem tenta impressionar fica esperando uma validação que não chega. Começa a duvidar do próprio brilho. Pergunta-se se aquilo que mostra realmente tem o valor que imaginava. A ausência dessa admiração automática revela o quanto muitos dependem da aprovação alheia para se sentir valiosos. O Sigma não age assim para diminuir ninguém. Ele apenas vive segundo um padrão interno, onde superficialidade tem pouco peso. Mas para muitos, encontrar alguém que não podem deslumbrar é desconcertante, porque revela uma verdade que poucos admitem. A validação externa nunca foi poder, sempre foi uma necessidade. Ao longo dessas ideias, surge um padrão claro. O Sigma não incomoda por buscar conflito, nem por querer destaque. Ele incomoda porque quebra regras invisíveis que sustentam muitas dinâmicas sociais. Sua calma expõe o ruído alheio. Seu silêncio revela a necessidade de atenção dos outros. Sua independência expõe dependências escondidas. Sua forma de existir funciona como um espelho que mostra o que muitos preferem manter na sombra. E por mais contraditório que pareça, o Sigma não pretende provocar nada. Ele apenas vive a partir de uma lógica interna que não precisa de validação externa. Mas essa autenticidade, tão simples e tão rara, desestabiliza estruturas que já eram frágeis antes mesmo de ele chegar. Se você quer entender ainda mais sobre esse tipo de homem e como ele afeta o ambiente ao redor, fique mais um momento.
Na tela, há um vídeo que complementa tudo o que acabou de ouvir e vai ajudar você a aprofundar ainda mais na psicologia do Sigma.